Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que bênção, bom estarmos reunidos. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui nessa noite, amém? Que bênção, fico feliz em poder rever os irmãos, bom receber a Priscila aqui com a gente hoje, que Deus abençoe a Priscila. E nossa gratidão ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui e juntos cultuando a Deus, servindo. E nós entendemos e sabemos muito bem das lutas que cada família vive aqui. A gente olha para a vida e às vezes a gente fala, não tem sido fácil, não tem sido fácil. E de fato, a vida é uma luta. Desde o dia em que nós nascemos, nós adentramos essa luta. Mas nós podemos olhar para a vida com um olhar onde nós só encontramos os problemas, mas podemos olhar para a vida com um olhar onde nós falamos, nós já encontramos a solução. E essa solução está em Jesus, amém, meus irmãos? Jesus, ele faz com que os nossos dias se tornem mais belos, faz com que a nossa expectativa se torne viva e faz com que a nossa esperança não morra. E isso é o bastante para a gente seguir em frente e continuar. Não é, Eliel? Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está desanimado, mas Jesus nos anima, Jesus nos dá força, nos bota para o alto e fala, segue em frente, meu filho, eu estou com você. Meus amados, como o irmão João bem compartilhou aqui, nós temos vivido um movimento muito bonito do culto nos lares. Nós soltamos há pouco uma agenda atualizada no grupo, mandamos para você também. E nós queremos dizer que o próximo culto no lar será na casa do irmão Carlos Inagaki e da irmã Vanúbia. Eles moram próximo ao Sesc, alguns irmãos aqui conhecem, já foram à casa deles. E eles estão assim ansiosos para receber esse culto no lar e receber você lá. Então a gente quer pedir o que para você? Que você passe o seu nome para o irmão João. Se você tem o carro, amém, só passa o nome para a gente saber que você já está com a condução. Mas se você tem vaga no seu carro também, pode falar para o irmão João, olha, eu vou com o meu veículo e tem 2 vagas, tem uma vaga. Porque assim a gente consegue beneficiar os irmãos que estão aqui da região, para que possam chegar até lá. É um período curto aqui de quilômetros, mas requer dessa mobilidade. Então, quero pedir da sua ajuda, passa seu nome para o irmão João, não deixe para a última hora. A gente sabe que tem casos que vai ficar para a última hora, só na última hora você vai ter essa definição. Mas se você já consegue ter essa previsão de que você irá, por gentileza, passa o seu nome para o irmão João, assim a gente se organiza melhor e já consegue, inclusive, saber como proceder para que esse culto aconteça e aconteça da melhor forma possível. Meus amados irmãos, nós nesse mês de março vamos falar sobre essa metamorfose que Cristo Jesus faz na vida das pessoas, fazendo tudo novo. Jesus faz tudo novo na vida. Jesus faz tudo novo nas esferas da vida que nós vivemos. Jesus tem esse poder. E nós queremos observar isso ao longo desse mês. Falamos sobre fé no mês de fevereiro. Mês de março a gente quer falar sobre esse aspecto de que Jesus pode e quer fazer tudo novo na sua vida. A começar com os movimentos que envolvem você e a decisão que você precisa tomar. Eu me lembro que no primeiro culto desse ano, nós trouxemos uma palavra onde nós falávamos da seguinte forma: existem decisões que poderão mudar a sua vida, que você poderá tomar esse ano, mas são decisões que somente você pode tomar. Outras pessoas não podem tomar por você. Existem algumas questões, por exemplo, relacionadas ao seu crescimento espiritual, que são decisões que você precisa tomar. Ler a Bíblia, fazer a oração, estar na comunhão, na igreja e daí por diante, é uma decisão que você somente pode tomar. Mas existem outras de cunho pessoal, talvez é um desafio, é iniciar um novo curso, é terminar um curso em andamento, é fazer uma melhoria na sua casa, é fazer uma viagem em família. São decisões que somente você pode tomar. Nesse ano, eu fiz um pente fino. Eu falei, não vou começar nenhum curso novo, eu preciso terminar os inacabados, né? Então, havia alguns cursos que ainda estavam em fase de complementação e término. Eu falei, esse ano, 2023, eu vou, com a graça de Deus, terminar esses cursos. Então, saí ligando para um, para outro, falei, preciso terminar. O que eu preciso fazer? São decisões que eu precisei tomar. E nessa noite eu quero
falar com você sobre uma decisão que envolve a sua posição, o seu entendimento de quem é Cristo, o que Cristo fez por você e como Cristo pode mudar todas as esferas da sua vida a partir da decisão que você toma. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, do versículo 18 em diante. É um texto que bem provavelmente você já passou por ele, você já observou, você já ouviu mensagens, e que tem a ver com a chamada dos discípulos, aqueles que inicialmente seriam treinados, capacitados por Jesus para uma grande obra, para uma grande missão. E nisso nós encontramos grandes princípios, grandes virtudes e grandes ensinos. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, versículo 18, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram a Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele, Jesus, os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Meus amados irmãos, essa palavra bíblica, esse trecho, nos mostra momento esse em que Jesus, por meio de uma visão do alto, ele sendo o próprio Deus, certamente diante das pessoas, Jesus sabia bem ao certo quem seriam aqueles que seriam dignos de o acompanhar e seriam fiéis ao seu chamado. O Senhor Jesus, ele não estava diante de uma missão que era nova para ele, num sentido de conhecimento. Na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já sabiam e sabem de todo o desdobramento da história. E quando nós lidamos com essa realidade, parece até que Jesus, ele estava ali numa espécie de recursos humanos um pouco mais moderno, aonde Jesus estava a partir de uma busca ali pela visão, querendo saber quem seriam os melhores, capacitados, aqueles que teriam melhores habilidades. Só que quando a gente olha por uma ótica de um RH que quer gente que trabalhe com pessoas, que seja desenrolado, que seja bem articulado, talvez buscar próximo à beira de um rio, entre pescadores, não seria o melhor lugar. Mas Jesus, ele quebra toda essa lógica e ele vai justamente no lugar talvez aonde os recrutadores não iriam e recruta aqueles que talvez não seriam os mais cobiçados, os mais capacitados para aquela missão. Por quê? Jesus, ele sabia bem ao certo que aqueles escolhidos com o coração disposto e voluntário, obedientes para atender a missão, uma vez que se dispusessem para fazer aquilo, seriam altamente capacitados, treinados, equipados e revestidos com poder para uma grande missão. Existe um ditado moderno que diz que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os chamados. Nós entendemos que nessa literalidade dessa expressão nós não encontramos um versículo que diga exatamente isso. Alguns falam, está lá na Bíblia, tem um versículo que diz assim: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Mas a gente pode observar pela lógica de escolha que há um princípio de verdade nessa expressão.
E esse princípio de verdade é justamente a verdade de que quando Jesus chega numa vida e ele encontra lugar para trabalhar e ele encontra espaço, tudo novo se faz. Tudo novo se faz. Eu quero dizer para você nessa noite que independente da sua caminhada, independente das tuas vitórias, dos seus troféus que estão lá guardados, das suas conquistas, ou até mesmo dos seus fracassos, das suas decepções, das suas frustrações, uma vez que Jesus passa a fazer parte na sua vida, tudo novo se faz. Inclusive na vida daquele que está na bancarrota da vida, que talvez não tem mais esperança, não tem mais expectativa, se ele deixa Jesus entrar, ainda assim o ambiente de frustração e até mesmo de derrota pode se transformar num ambiente pedagógico onde ele vai crescer e vai ir à luta e vai entender como agir numa próxima oportunidade. Jesus é esse que chama homens e mulheres para a grande missão. E essa grande missão começa com uma decisão, e essa decisão é a decisão de nós abrirmos os nossos olhos, abrirmos o nosso coração, abrirmos os nossos ouvidos e darmos entendimento, ouvido e o nosso coração para que Jesus possa fazer morada e Ele possa fazer mudanças radicais dentro da gente. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas Jesus pode fazer isso. A palavra nos mostra que ao caminhar ali junto ao mar da Galileia, Jesus, ele encontra a princípio dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, que lançavam as redes, e esses homens, eles eram pescadores. Aqui, a expressão pescadores, existe uma questão histórica por detrás dessa passagem, que fala que Pedro, ele não era um simples pescador. Pedro, ele era alguém que poderia ser considerado como um empresário da pesca nos dias de Jesus. Ele era alguém que detinha embarcações, tinha ali pessoas que trabalhavam para ele, e detinha um conhecimento vasto nesse campo da pesca. Provavelmente Pedro era um dos distribuidores de pescados ali na Grande Jerusalém e nas cidades ao redor. Então, quando a gente olha a realidade, nós falamos assim, mas Jesus foi nos mais fracos, foi nos mais coitadinhos, talvez, que estavam ali carecendo e padecendo. Não, Pedro era bem provável alguém que tinha um certo porte diferenciado de vida e, inclusive, acessos e recursos que outros, talvez, numa classe mais humilde, não teriam. E Pedro, ele simplesmente dá ouvidos. Ele dá ouvidos à voz de Jesus, que é uma voz doce, meiga e que convida. Em tudo isso, nós precisamos observar isso. Jesus convida esses homens para que esses homens o sigam e possam ter as suas histórias transformadas. Jesus, ele não chega como um intruso, invadindo e sem pedir licença, forçando pessoas a fazer aquilo que ele via que era o certo. Ao contrário, ele simplesmente diz com uma voz doce e meiga: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Em outra expressão, Jesus está falando: olha, eu estou seguindo, eu estou passando, eu estou indo à frente, e você venha após mim, venha atrás de mim, e me seguindo, eu vos farei pescadores de homens. Isso nos mostra essa expressão doce de Jesus, do convite, mas nós encontramos também uma realidade que é uma realidade protetiva de Jesus, aonde ele diz: olha, eu estou indo à frente, eu sou esse líder que vou à frente de vocês. E aqui nós encontramos inclusive um princípio de liderança, aonde Jesus ele tinha visibilidade, ele sabia aonde queria levar os seus, para onde queria levar, o que queria ensinar, e ele dá o direito desses homens seguirem a ele ou não. Então, de outra forma, é como se Jesus ele desse ali uma condicional a Pedro e a André, falando da seguinte forma: olha, eu estou convidando vocês, agora fica
a vocês decidirem em seguir-me ou não. Eu não irei atrás com uma vara batendo em vocês, para que vocês possam seguir pelo caminho que eu estou mandando. Mas eu vou à frente, e se você me seguir, você vai encontrar um caminho plano, um caminho que vai ser um caminho de vitória, e um caminho aonde a vida de vocês será transformada. Vocês não serão mais simples pescadores de peixes, ou podendo parafrasear, vocês não serão simples empresários da pesca, vocês serão agora pescadores de homens, vocês vão conduzir pessoas para o propósito maior que Deus tem. Se vocês antes jogavam a rede ao mar e tiravam os peixes com vida e traziam-no para a morte, para serem depois comercializados, agora vocês vão lançar a rede e vocês vão pescar pessoas mortas e vão trazê-las para a vida. No passado, vocês pescavam a vida, traziam para a morte. Agora vocês vão pescar a morte e vão trazer para a vida. Que coisa excepcional, meus amados irmãos. E eu quero dizer a você que Jesus continua fazendo da mesma forma nos dias de hoje. Nada mudou. Ele continua dizendo: vinde a mim, Eliel, vinde a mim, Cido, vinde a mim, Luciano, vinde a mim, Samuel, e eu vos farei pescadores de homens. Nós nos encontramos hoje pela tarde, lá no cemitério Vale da Paz, encontrei Samuel lá, ele estava também ali no velório do irmão Braga, do irmão do Braga, e lá nós vimos uma cena que é uma cena que, ao mesmo tempo que nós percebemos o consolo de Deus, aqueles que estão vivos, nós percebemos uma realidade de morte. Na sala, ali, uma urna fúnebre, um corpo, na sala do lado, pessoas desesperadas, gritando, chorando, na outra sala, pessoas ali pronunciando palavras e rezas e repetições, com objetivos que podem ser ligados à fé, à religião ou não, mas nós estávamos num ambiente, onde o ambiente é que aqueles que estavam nas urnas fúnebres não podem voltar para casa, lá vão ficar. A memória deles, o corpo deles ali ficará. Mas Jesus, Ele nos dá a oportunidade de lidar com aqueles que estão à nossa volta, que aparentemente se demonstram como vivos, mas estão mortos por dentro. E Jesus fala: vai lá agora, é com vocês, você tornará e será agora um pescador de homens. Você será uma pescadora de mulheres. E assim, o reino vai crescendo, e o sentido para a vida e para o ministério e para a nossa caminhada vai tomando um rumo diferente. Certamente na vida de Pedro, na vida de André, a partir desse momento tudo se fez novo. Eles não acordavam mais nos horários específicos da pesca, mas também eles não iam dormir mais nos horários em que estavam acostumados. Eles não estavam mais no alto mar, mas eles estavam andando com Jesus e vendo Jesus transformar água em vinho, vendo Jesus curar a sogra de Pedro, vendo Jesus dar vida ao que estava morto, vendo Jesus acalmando o mar. Olha que coisa esplêndida, maravilhosa. Nada pagaria o preço de vivermos isso que eles viveram. A vida deles foi transformada, e mais transformada ainda no fato de que Jesus deu a eles o poder para que, através do nome de Jesus, eles pudessem viver e fazer tais coisas. Então, onde Jesus chega, onde Jesus entra, a vida muda, as pessoas mudam, e tudo começa com uma decisão. E que decisão é essa? Ouvir o chamado do Mestre e segui-lo. Ele não força, ele não vai com um pedaço de pau atrás, batendo em você e falando: é por esse caminho. Ele simplesmente fala: siga-me. E isso vai exigir da gente o quê? Boa audição, espírito humilde e olhar atento nele. Porque se nós tirarmos o olhar de Jesus, nós vamos mirar o nosso olhar para qualquer outra coisa e nós podemos desviar o caminho. E nós podemos seguir outros que podem até parecer com a doce mensagem de Jesus, mas não é. É um outro evangelho. Nós temos falado disso
aqui pela manhã na escola bíblica. Quantos charlatões, quantos que tentam trazer uma mensagem mais soft, mais requintada, dizendo ser Jesus, mas é um outro evangelho, e a palavra de Deus diz, considerem isso como maldito. Jesus, quando ele entra na vida das pessoas, ele faz com que nós não tenhamos nenhum aspecto mais aonde nós perdemos a voz dele, perdemos o olhar dele. Ao contrário, o nosso desejo é cada vez mais manter os olhos fixos em Jesus, ouvir a sua doce voz e viver aquilo que é transformador e que ele tem reservado para a gente. A vida desses homens foi mudada, e a palavra de Deus mostra que não foi somente com a vida deles, mas Jesus caminhando e seguindo mais à frente, ele encontra outros 2 irmãos, Tiago e João, e esses irmãos estavam com o seu pai no barco, agora numa condição que não era uma condição de pescadores, talvez eles estavam ligados ao movimento de pesca que acontecia em Jerusalém, mas diz aqui, eles estavam consertando as redes. É interessante porque em alguns filmes bíblicos mostra que haviam aqueles que iam para o alto mar para fazer a pesca, para trazer os peixes, mas diante das pescarias volumosas, muitos dos equipamentos se perdiam, se danificavam, as redes se rompiam, e quando eles voltavam para o cais, tinham ali os profissionais que consertavam esses equipamentos danificados. Então, nós vemos que aqui, Tiago e o seu irmão estavam ali, juntamente com o seu pai, consertando as redes. E Jesus chama esses 2 também. Talvez a perspectiva dos primeiros, que foi Simão e André, Pedro e André, era uma perspectiva de alguém que estava sobre a coordenação de uma operação. A perspectiva agora de Tiago e de João é daqueles que estavam submissos à operação. Enquanto aqueles que estavam numa posição superior de visão, de gerenciamento, de cuidado, foram alcançados pela graça do Senhor Jesus e pelo chamado, Jesus ele mostra, eu não vim somente para uma classe, eu vim para a classe tanto dos chefes, como dos operários, como dos subordinados, eu vim para todos. E aí Jesus, ele chama aqui Tiago e João, e eles imediatamente, deixando também a rede, deixando ali o barco em que estavam, eles seguem a Jesus. Meus amados, seguir a Jesus é a melhor decisão que qualquer ser humano pode tomar. A vida, ela, na sua perspectiva, ela é dura, ela é difícil, ela tem os seus altos e baixos, mas diante das muitas decisões que nós podemos tomar, a melhor decisão que alguém pode tomar é seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo é uma decisão que faz com que não somente o nosso aqui e agora mude, mas é uma decisão que faz com que o nosso amanhã também esteja nas mãos do Senhor e seja mudado. Eu não sei como será o meu amanhã, eu não sei se eu estarei vivo, eu não sei como que vai ser a perspectiva do amanhã, porque o amanhã está nas mãos de Deus. O que nós temos agora? O que nós conhecemos. Nós sabemos que estamos aqui agora, a pressão da maior parte está 12/8, está todo mundo bem, mas pode ser que daqui a pouco você sai por aquela porta, chega em casa, come aquela pizza de mussarela mais salgada, a pressão sobe, tem que ir para o hospital e de lá você não volta. A gente não sabe, a gente sabe o aqui e o agora. Você vai mudar o sabor da pizza essa noite, né? Vai comer a pizza de outro sabor, não vai ser mais mussarela. Teve um dia em casa que a gente pediu uma pizza de mussarela, a gente bebeu mais água do que comeu a pizza, porque estava tão salgada, e aí foi uma prova, aquilo ali foi uma prova. Então, o que eu quero dizer é que nós temos o aqui e o agora, o amanhã está nas mãos de Deus, mas como nós temos a nossa vida confiada nas mãos de Deus, ainda que o amanhã não exista para nós, nós entenderemos que foi o melhor que aconteceu e o melhor que Deus pôde nos proporcionar. Seguir a Jesus Cristo é um grande privilégio.
Aqui Jesus, ele deixa claro que o seu convite é para todos. Ele chama Tiago, ele chama João, e esses homens, eles simplesmente deixando imediatamente aquilo que eles estavam fazendo, eles seguem a Jesus. Eles acompanham a Jesus. E diante disso, nós não podemos negar a realidade de que a decisão que eles tomaram foi a melhor possível. Quando nós olhamos os relatos bíblicos, nós encontramos em muitas situações Pedro e André juntos, Tiago e João junto com Jesus. Nós vimos que esses homens, eles mais à frente se tornaram um grupo de discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Eles viram coisas que outros olhos não viram. Eles ouviram da boca do próprio mestre histórias que talvez nem sequer relatadas nas Sagradas Escrituras foram. A palavra de Deus nos deixa claro isso, que o texto foi nos dado, se não me engano, em João, no finalzinho de João, fala que foi nos dada a revelação, mas nem tudo do que foi feito está descrito, porque se tudo fosse escrito, os livros inteiros do mundo não poderiam conter tudo o que Jesus fez. Então, esses homens, eles estiveram de perto, eles acompanharam, eles viram, eles ali provaram de perto o que era e quem era Jesus. E diante disso, meus amados irmãos, nós não podemos negar a realidade de que eles experimentaram andar com o Mestre, tocar no Mestre, sentir o Mestre. Eles viram o momento duro da perseguição e da crucificação, mas eles atestaram o momento nobre em que chegaram naquela sepultura e o anjo disse: ele não está mais aqui. Eles eram aqueles que estavam reunidos ali no começo do livro de Atos e Jesus, ele foi assunto aos céus. E o anjo disse: esse que vocês estão vendo subir, ele voltará para buscá-los. Ele voltará para buscá-los. Imagine então um retrospecto na vida desses homens, na vida dessas mulheres que seguiram a Jesus. A gente tem também o relato que muitas mulheres acompanhavam o ministério de Jesus, inclusive trabalhavam e financiavam parte desse ministério. Imagine a grandiosidade desse retrospecto em dizer e falar: olha, valeu a pena. Valeu a pena entregar a vida, valeu a pena seguir o Mestre, valeu a pena atender o convite. Sabe aquele convite que você recebe de alguém e você fica relutando, mas você vai, e depois que você vive tudo aquilo, você fala: poxa, valeu a pena ter vindo aqui. Valeu a pena ter aceitado esse convite para esse almoço. Valeu a pena ter aceitado esse convite para ir conhecer essa pessoa. Valeu a pena, valeu a pena. E Jesus, ele nos convida, e eu quero dizer que, independente de como será o desdobramento dessa caminhada, no final, só haverá uma palavra que nós vamos dar de resposta: valeu a pena seguir o Mestre. Valeu a pena dar espaço para o Mestre. Valeu a pena tomar decisões ao lado do Mestre, porque essas decisões foram transformadoras. Transformadoras. Jesus, ele atinge a alta cúpula, Jesus, ele atinge a cúpula dos subordinados, Jesus atinge a cúpula das multidões. E aí nós vemos no desenvolver da palavra que fala que Jesus, percorrendo toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando as enfermidades e as doenças que havia entre o povo, a sua fama corre por todos os lugares da Síria, traziam a ele todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, e eles o curava. E por final termina dizendo: e seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, que eram as 10 cidades mais próximas ali da Galileia, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Então não era só Pedro e João, não era só Tiago e André, era uma multidão que dava ouvidos ao Mestre e o seguia, e o acompanhava. Eu quero terminar dizendo para você que essa multidão só o seguia e o acompanhava porque compreendiam o valor de dar espaço
para o Mestre em seu coração. Porque aonde Jesus chega, vidas são transformadas. Aonde Jesus chega, o inimigo bate em retirada. Os demônios que querem atrasar com a sua vida, se Jesus chega, os demônios vão embora. Aquele aparente olho gordo que talvez você diz que atrasa o seu andamento, com Jesus não tem olho gordo, com Jesus não tem olho magro, com Jesus não tem nada disso. Jesus, ele já nos libertou de tudo isso, meus amados irmãos. Nós não temos medo se alguém está falando bem ou falando mal da gente. Nós não temos medo se na frente do portão da nossa casa alguém colocou ali uma oferenda ou alguma coisa. Teve um dia que colocaram aqui na calçada da igreja. O que eu fiz? Eu peguei um saco de lixo, coloquei dentro do saco e joguei fora. Não tem problema. Isso não afeta quem tem o Espírito Santo de Deus, porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E basta o quê? Dar ouvidos. E esse Jesus, ele acalma o nosso coração, ele transforma a nossa vida, ele faz com que a nossa vida não seja mais a mesma, porque aonde ele chega, tudo novo se faz. Tudo novo se faz. Talvez a sua vida, ela tenha sido um ciclo onde você tem patinado. Talvez é a hora de você dar espaço para que Jesus faça tudo novo. Ele quer limpar a casa, ele quer arrumar, colocar as coisas no lugar, ele quer tirar as telhas de aranha que estão espalhadas no teu coração, ele quer dar a você uma nova vida, uma nova perspectiva, ele quer lhe dar um novo fôlego e um novo sentimento do que é a vida e do que ele pode fazer através da sua vida, na vida de outros e assim por diante. Jesus é esse que faz tudo novo. Começando por um convite. Na vida dos discípulos foi assim. Esses discípulos são lembrados até hoje e serão lembrados enquanto houver vida na face da terra, porque eles tomaram uma decisão. E essa decisão foi dar ouvidos a Jesus. Pode ser que você esteja ouvindo hoje muitas vozes e muitos convites, mas uma coisa eu quero dizer: dê ouvido a uma única voz. E essa única voz é a voz de Jesus. Ele é o único que pode fazer tudo novo na sua vida. A economia não vai melhorar, os políticos não vão melhorar a nossa vida, a sociedade, infelizmente, a tendência é piorar, os recursos cada vez mais escassos se tornarão, as lutas cada vez mais diárias nós travaremos. Mas uma coisa é certa: nada disso pode produzir o novo que somente Jesus pode fazer na nossa vida. Ele é aquele que transforma água simples em vinho novo. Ele é aquele que faz do morto reviver. Ele é aquele que faz daquele que não tem esperança ter a esperança novamente. Confie sua vida a Jesus. Creia nele de todo o seu coração. Deixa ele entrar na tua vida e experimente o novo que ele tem para você. Ele fez, ele faz, ele fará. Não há limites, não há classes, não há pessoas mais bem-sucedidas aos olhos de Deus, aonde ele queira alcançar e outros não. Todos são alvo do seu amor, da sua graça, da sua salvação, da sua mudança. É como uma borboleta que a princípio está dentro de um casulo, e aquele casulo fica solitário, não é bem visto, por vezes até traz uma má imagem. Mas quando a borboleta passa pela metamorfose de se transformar de uma largata numa borboleta, a gente vê a beleza. E Jesus, ele quer fazer justamente essa metamorfose. Aonde ele está, não é visto mais uma vida sem esperança, mas é vista agora uma vida com esperança. Aonde ele está, não há mais espaço para a morte, há espaço para a vida. Aonde Jesus está, não há mais lugar para o desespero, mas há um lugar para encontrarmos o doce e caloroso abraço do Senhor Jesus, aonde ele diz: eu estou aqui, meu filho, não temas, eu estou com você. Que Deus nos abençoe e que possamos viver esse novo que há em Cristo Jesus. Eu quero orar junto com você.
E se a palavra de Deus, em algum aspecto, falou ao teu coração, e você nessa noite entende, existe no meu coração, na minha vida, áreas que talvez ainda não passaram por essa mudança, não experimentaram esse novo, e eu quero viver o novo de Deus. Eu quero convidar você para orar junto comigo, eu quero convidar você a ficar de pé. Certa vez eu ouvi um ditado que dizia da seguinte forma: nada é tão ruim que não possa piorar, mas não existe também nada que é tão bom que não possa melhorar. Talvez sua vida ela está andando por um aspecto bom, mas eu quero dizer que com Jesus pode se tornar muito melhor. Então, se você nessa noite quer colocar tua vida no altar de Deus, para que juntos oremos, fica de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu me coloco nessa realidade, eu me coloco nessa noite diante do Senhor. Eu quero viver esse novo. Eu quero viver esse novo que vem do Senhor.